Farei aqui a leitura, irmãos. Os irmãos acompanhem, por favor, então. Bom, então está escrito aqui na palavra do Senhor o seguinte: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Bom, irmãos, nós já oramos ao Senhor, para que Deus nos abençoe nesse estudo. Então, nós nos voltamos ao início da terceira parte de Isaías e da parte final. Muitos teólogos acreditam que Isaías é dividido em 3 partes. Alguns teólogos até chamam ou denominam essas 3 partes de os 3 livros de Isaías. Então, dentro de Isaías, há 3 grandes blocos. E nós estamos agora nesse bloco que começa, esse último grande bloco, que começa agora no capítulo 56 e vai até 66, que é o último capítulo do livro. Nossa primeira parte desse grande bloco final é essa aqui, né? 56:1, que nós começamos hoje, até 59:13. Aí nós entraremos na segunda parte desse terceiro grande bloco, que vai do 60 até o 66, que é aí a parte final do livro do profeta Isaías. Essa sessão que nós começamos hoje, ela tem como tema o seguinte: o ideal e o real, as necessidades e os pecados do povo do Senhor. Então, nós vamos entender por que essa grande parte, de 56 até 59:13, tem esse tema do real e o real e o ideal, né? O ideal e o real contrapostos, e as necessidades e os pecados do povo do Senhor. Nós vamos entender por que esse título, certo? O ideal e o real. Vamos à introdução aqui dessa parte primeira, né? Desse primeiro grande bloco, 56:1 até 59:13. Eu disse que essa terceira parte, essa grande parte final, de 56 até 66, até o final do livro, é chamado terceiro livro de Isaías, porque ele trata de um aspecto do Senhor que não tratara, embora repita algumas coisas, mas que não tinha como ênfase as 2 primeiras partes. Tá? De 1 a 39, do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39, nós temos o Senhor como o grande rei. Se a gente se lembrar, eu estava conversando aqui com alguns irmãos, aqui com o diácono Paulo e Cristina, eu comecei as exposições de Isaías em 2019. 2019, estamos já iniciando 2024, então tem muito tempo. Então não vou forçá-los a lembrar do que nós falamos lá no início. Mas do capítulo 1 até o capítulo 39 é a primeira parte onde Deus se apresenta como um rei, de fato, que controla as nações. Tanto que nessa primeira parte, você vê o juízo de Deus sobre as nações.
esse primeiro bloco de capítulos, de 1 a 39, Deus está julgando nações, porque ele é o rei, ele domina sobre a terra, ok? Certo? Aí, da parte que vai do 40 até o 55, o segundo grande livro, Deus se apresenta como servo, no seu ungido. Então, primeiro, o Senhor é um rei que domina sobre todos os povos, de 1 a 39. De 40 a 55, ele é o servo que morre pelo seu povo. Tanto que a gente acabou de ver isso em Isaías 53. E agora, na parte final, ele é o ungido conquistador. Agora, o Senhor, que é Jesus Cristo, né? É o rei, o servo, mas agora ele é um conquistador. É ungido para conquistar a vitória pelo seu povo. Então, essa última grande parte do livro de Isaías, chamado também de livro, uma parte dos teólogos dá o nome desse livro, esse terceiro e último livro, de O Livro do Ungido Conquistador. Quando Jesus Cristo é apresentado como conquistador, que conquista a vitória pelo seu povo. Então a gente vai entender isso, tá? Mas vamos lá. O livro, falando agora uma geral dessa última parte, que é capítulo 56 até 66. O livro demonstra que há uma tensão entre dois grupos, esse último livro, desses capítulos aqui, ó. Os que guardam, quais dois grupos? Os que guardam a vinda do Senhor procurando viver segundo a sua vontade e os que estão corrompidos. Então, você pode ver que a humanidade está dividida em esses dois grupos. Os que esperam o Senhor procurando fazer a sua vontade e aqueles que se corrompem em pecado. Né? A Bíblia fala sempre desses dois grupos. Né? Todos os livros da Bíblia tem. Em Gênesis você vê Isaac e Ismael, Jacó e Esaú. Nos Salmos você vê o justo e o ímpio. E aqui em Isaías você vê aqueles que aguardam o Senhor vivendo segundo a sua vontade, procurando viver segundo a sua vontade, e aqueles que são alheios à vontade de Deus, que se corrompem em pecado. Ok? Essa terceira parte do livro vai mostrar essa tensão entre esses dois grupos. Tá? No meio dessa tensão, há uma promessa de paz que Deus dá a esses que procuram viver segundo a vontade. Mas para os que se corrompem em pecado, não há paz para eles. Então Deus promete paz, mas não para todos. Ok? A promessa é feita a todos os que vivem segundo a sua vontade. Tanto que o capítulo 56, que abre essa terceira grande parte final do livro, fala de sábado. Fala muito de sábado, vocês leram? Viram comigo aí? Aqueles que guardam o sábado, aqueles que não profanam o sábado. Então, a promessa a promessa de paz é feita a todos os que vivem segundo a vontade. O padrão do sábado, por exemplo, é dado no capítulo 56, no início. Todavia, quando o Senhor olha para o seu povo, só vê fracasso. Pela providência, a pregação do pastor Paulo Brasil, domingo à noite, foi em Isaías 59, que é a referência ali embaixo. E é propriamente o versículo que ele pregou. Ele se concentrou no versículo 15 e 16, no sermão do domingo passado. E ali mostra que Deus espera algo do seu povo redimido, mas quando ele olha para o seu povo redimido, ele vê que o seu povo redimido não tem força em si para cumprir com a vontade dele. Daí o grande tema dessa primeira parte, o ideal e o real. Qual que é o ideal? O ideal é que nós sejamos santos. O ideal. Qual que é o real? É que nós não somos ainda. Ok? E essa tensão é que vai ser tratada nesse último livro, nessa última parte, né, que é chamada livro também, esse terceiro livro de Isaías, essa parte final. Tá? Deus chama o seu povo porque ele salvou o seu povo a viver de uma forma, mas quando ele olha, ele ainda vê muita imperfeição ainda. Então, e agora? O que acontece? Será que tudo vai voltar ao início porque nós temos ainda pecado? Deus vai permitir que nós voltemos àquele primeiro estágio debaixo da ira de Deus? Porque pense só, na primeira parte do livro de Isaías, você vê muito Deus se irando com o povo e com os povos ao redor. E Deus destruindo, prometendo cativeiro. Aí na segunda parte você vê Deus preparando o caminho para o servo dele, sofredor, que vai morrer pelo povo e vai libertar o povo dos pecados dele, certo? Então você vê a ameaça da ira de Deus sobre os pecados na primeira parte de Isaías. Você vê a ação de Deus em levantar um ungido para morrer pelos pecados do povo e libertá-los da ira de Deus, na segunda parte do livro. E agora, na terceira parte do livro, Deus quer que o povo viva segundo a aliança dele. Só que o povo ainda não é perfeito. E o que Deus vai fazer agora? Será que vai voltar lá naquela primeira parte? Vai jogar ira no povo de novo? Não.
Deus vai se revestir Ele mesmo na pessoa do seu ungido para trazer mudança ao povo, para trazer poder ao povo, para o povo viver a aliança dele. Então Deus salvou o povo em Cristo. E Ele agora vai santificar esse povo pelo poder do mesmo Cristo. Então é isso que vai acontecer. Tanto que aqui na introdução a gente fala assim, olha, como Deus olha para o povo dele e vê ainda fracasso, vê erros, então Deus mesmo decide realizar a obra de salvação e de vingança. Entretanto, a ação de Deus é transferida para o ungido dele, que é Cristo. Os capítulos finais desse terceiro livro de Isaías, por assim dizer, consistem de oração e resposta. Consistem, de oração e resposta. O povo universal do Senhor será resgatado de sua experiência de pecado e fracasso pela obra do ungido. E passará a orar pela manifestação do Senhor e ele lhes responderá com salvação. O ponto final dessa salvação transformadora é o povo guardando o sábado com o Senhor e seus inimigos sendo destruídos para sempre. Eu estou dando aqui, meus irmãos, uma geral nessa grande última parte de Isaías, do capítulo 56, que a gente começa hoje, até o 66, que é o último capítulo. Tá? Então é só um resumo, um breve resumo, do que a gente vai ver futuramente. Tá? Deus chama o povo para uma vida ideal. Ele olha o povo dele e ainda tem muitos problemas ainda, tem muita dificuldade de viver a vontade dele. Então Deus, por meio do seu ungido, vai dar força ao povo dele. E por fim o povo dele será perfeito, como ele é, e então será o fim glorioso que Deus planejou. Ok? Deu para entender isso aí? Esse movimento? Já deu mesmo para entender? Esse movimento? Então vamos lá. O tema, eu já falei, do tema dessa parte primeira que a gente vai lidar, o ideal e o real, as necessidades e os pecados do povo do Senhor. E esse é o esboço da primeira parte que nós vamos andar. Hoje nós veremos só essa primeira parte aqui, ó, que a gente leu no texto, 56, de 1 a 8, tá? O sábado no centro de um povo universal harmonioso, tá? Que é a ideia do ideal de Deus. Depois nós vamos ver o real. Um povo dividido, hostil, numa mistura de justo e de transigentes, separados na vida e no destino. Deus planejou um ideal, mas o real é que ele ainda vê um povo dividido, hostil, misturado com justiça e transgressão, ok? Ele vai mostrar que ainda não, o povo não é perfeito, porque vai mostrar isso através do sábado. O povo ainda não guarda o sábado, não guarda a aliança como deve. É a prova do fracasso do povo. E depois o povo for fim, no capítulo 59, o povo e Isaías vão confessar que fracassaram, que não tem forças para viver na aliança na qual Deus agora, tendo salvos, estabeleceu com eles, mas Deus vai respondê-los no final do livro com graça, com poder, para fazê-los dignos e para fazê-los cumpridores da aliança. Então, a primeira parte é o ideal de Deus, o que Deus realmente encontra que é fracasso. A prova do fracasso é que o povo não guarda a aliança como deveria e o povo de Deus confessa que não tem força para guardar sem ele. Essa é a primeira parte que nós vamos ver. Mas hoje nós vamos ver só essa aqui, ó. É o ideal de Deus. Deus pretende, então, que um povo universal, harmonioso, cumpra a aliança dele, simbolizada aqui no texto pelo sábado, pela guarda do sábado. Essa aqui é a estrutura que a gente vai tratar hoje, de 56, 1, 8. Tá? Então a gente viu primeiro a estrutura maior, e agora estamos vendo a estrutura do nosso texto de hoje. A bênção ainda por vir, a tarefa do povo a esperar, ou a espera, a bênção toda inclusiva, desfrutada de forma condicional, tudo é bênção, tá vendo? A bênção não exclui ninguém, a bênção ainda por vir, o povo reunido. Vamos começar então com a bênção ainda por vir, a tarefa do povo a esperar. Vamos começar com essa primeira parte, lendo o versículo de número 1. Então, olha só o versículo de número 1. Assim diz o Senhor, mantende, isso aqui é uma ordem, tá? Mantende o juízo e fazei justiça. Deus está dando uma ordem ao povo. Porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Irmãos, alguns teólogos, eles entendem que o livro de Isaías poderia ter acabado no capítulo 55. E se a gente lê no capítulo 55, ele tem um quê de final apoteótico, de final abençoado. Porque o capítulo 55 é um convite à graça. Vi a todos os que têm de sede, vinde, comei, os que têm de fome, os que têm de sede, bebei, e os que têm de fome, comei.
e vocês se deliciarão com o meu banquete. Então, o capítulo 55 é um convite à graça àquele povo que foi restaurado pelo servo sofredor, que foi alvo da obra do servo sofredor. Então, alguns teólogos dizem que poderia acabar aí o livro. Por que Isaías continua? E não é só porque ele continua. Olha como ele continua. Capítulo 56 abre com a ordem de Deus. Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar. Nós vimos na primeira parte de Isaías, lá no início do livro, que nós não temos condição de viver em justiça e a ira de Deus estava sobre nós. Nós vimos na segunda parte que Deus levantou um ungido dele para receber o castigo no nosso lugar. E agora nós somos salvos pela graça. Porque esse recebeu aquele servo, que é Cristo, recebeu os nossos pecados em si mesmo e pagou a dívida. Só que agora volta a exigir justiça de novo. Aí a gente que está lendo fala, mas de novo, mantém a justiça, estabelece o juízo de novo. Parece que agora ele depende de novo de obras. Lá no início já deixou claro que não tem como ser salvo por obras, porque o juízo vem, e quem salva a gente é aquele Cristo que vai receber o castigo da lei em nosso lugar, o servo sofredor. Então como entender isso aqui? Será que Isaías está voltando lá no início de novo? Será que Isaías está dizendo que a bênção do Senhor é por meio de obras? Porque ele está dando uma ordem. Mantenha a justiça, mantendo o juízo, fazei justiça. Não, de forma alguma. Absolutamente não. Isaías não quer dizer que nós somos salvos por obras. Ele já mostrou que o servo é que paga o preço por nós. Então o que ele quer dizer? O que Isaías quer dizer, meus irmãos, é que deve-se vivenciar o crente hoje a obediência em resposta à salvação. É precisamente em virtude da obra graciosa de Deus em nos livrar da sua ira por meio do seu servo sofredor, que nós vimos há pouco, que se espera de nós, homens, uma resposta através de uma vida justa. Então veja só, a ideia é a seguinte: Deus não está falando aqui, depois de ter falado da obra do servo por nós, de que nós devemos manter a justiça e o juízo para sermos salvos, mas em resposta à salvação. Em resposta ao que Deus fez por nós através do servo. Portanto, Isaías não está convidando aqui a ninguém buscar a salvação por obras, mas está incitando, como toda a Bíblia o faz, àqueles que pertencem ao Senhor a se devotarem a uma vida que reflete aquilo que ele revela ser justo. Então Isaías está dizendo a vocês que foram salvos para viver uma vida justa. Então vivam uma vida justa, mantenham a justiça, pratiquem o juízo, porque vocês foram salvos para isso. Ok? Denise, está dando para entender? Então o capítulo está no lugar certo. Porque depois da salvação apresentada pelo servo, naquele grande bloco que fala do servo sofredor, depois da obra do servo por nós, o que Deus espera de nós que fomos salvos? Que nós vivamos segundo a justiça, ou seja, que nós sejamos a imagem daquele que nos salvou. É isso que Deus espera. É isso que Deus deseja de nós. Em outras palavras, é o que Paulo diz aí em Romanos, licenciado Mateus, querido. Quando Paulo fala lá da salvação pela eleição, lembra? Até o capítulo 11 ali, que Paulo fala da graça que elegeu, não é? Como é que começa o capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício agradável a Deus, a vossa mente também, que experimenteis. Está vendo? A ideia é que depois da salvação, depois da eleição graciosa, Deus requer dos seus que foram salvos uma vida moldada pela sua vontade. Então o que Isaías está dizendo aqui é o que Paulo disse lá, é a mesma coisa. É interessante que se o livro de Isaías terminasse no capítulo 55, poderia passar uma ideia assim: olha, eu era um pecador, aí Jesus morreu por mim, pagou os meus pecados, e agora estou salvo e pronto, acabou. Agora é só esperar a salvação aqui. Mas graças a Deus que não é assim. Isaías continua o livro dizendo: agora vocês mantenham a justiça.
Agora vocês façam o que é justo. Isso aqui é poderosíssimo. Então, veja, primeira coisa que nós aprendemos ali, a bênção, a plenitude da bênção ainda está por vir. Ou seja, vamos aplicar a nós aqui. Nós já fomos salvos por Cristo. Mas nós ainda experimentaremos essa relação de maneira plena, certo? Nossa salvação está garantida pela cruz de Cristo. Só que a nossa salvação plena ainda não se concretizou. Em que sentido? Nós ainda estamos neste mundo. Nós ainda lutamos com o pecado. Mas a salvação vai se manifestar plenamente quando Cristo voltar. Certo? Mas nós já estamos salvos. É o já e ainda não, né? Se alguém pergunta para você, você é um salvo? Você diz, sou e ainda não. Sou no sentido de já fui selado para a salvação, Cristo morreu por mim, o seu Espírito habita em mim, eu estou seguro, eu não perco salvação nunca. Ao mesmo tempo, eu estou aguardando a salvação que virá. Eu estou aguardando Jesus Cristo retornar. Deu para entender? Então, nós somos salvos em um aspecto, definitivamente, garantido pela obra de Cristo, mas ainda estamos aguardando a plenitude da nossa salvação, que é aquele final glorioso. Lismar, deu para entender? Então, enquanto nós aguardamos, nós devemos manter a justiça, praticar o juízo. Enquanto nós aguardamos, vamos viver como? De maneira justa, de maneira que agrada a Deus, nosso Salvador. E é isso que Isaías está dizendo aqui. Ok? Deu para entender então? Por isso, olha, a bênção ainda por vir. Aquela salvação completa há de se revelar ainda. Enquanto isso, nós, povo, esperamos. De que maneira? Mantendo a justiça e praticando o juízo. Então, enquanto nós aguardamos a Cristo, Bárbara, nós vivemos segundo a vontade dele aqui. É assim que ele deseja, que nós o aguardemos em seu retorno. Preparados e glorificando a ele em tudo que fizermos aqui. Vamos lá, para o segundo ponto aqui. A bênção que virá, ela é toda inclusiva e desfrutada de forma condicional. Olha aí, versículo 2, alguém lê para mim, por favor. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e aguarda a sua mão de cometer algum. Perfeito, Diácono Paulo, querido. Irmãos, feliz, bem-aventurado, né? Feliz o homem que faz isto. E o filho, ou seja, que mantém a justiça e pratica o juízo, lá no versículo 1. Feliz é o homem que faz isso. E aí diz, e o filho do homem que nisto se firma. A ideia aqui, meus irmãos, filho do homem aqui, a ideia é de natureza terrena, natureza mortal. Ou seja, Deus chama todo homem a viver dessa forma. Então, a ideia é a seguinte, Diácono Gessé, a nossa fraqueza, a nossa humanidade não é desculpa para não buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Porque Deus chama todo homem para fazer isso. A gente às vezes vê pessoas falando assim, mas eu sou muito fraco, eu sou humano, é quem não erra, não tem? Mas a ideia aqui é que Deus, ele chama todo homem, o que inclui, obviamente, como homens nós somos, as nossas fraquezas. Mas mesmo assim Deus diz, feliz é o homem e o filho do homem que faz isso. Então o convite, irmãos, a ordem é para todos nós, ok? E aí veja só, continuando, que nisto se firma. Se firma em quê? Olha aí. E nisso se firma que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então, duas coisas que acontecem aqui. Deus diz que bem-aventurado, feliz é o homem que se guarda de profanar o sábado e que guarda a sua mão de cometer algum mal. São duas coisas aqui. Agora, na aparência aqui dessas duas coisas, pode haver algo a princípio estranho, não? Por quê? Um é muito específico e o outro é muito geral. Quer ver? Um é o específico, que guarda o sábado. Ou seja, a guarda do sábado é um mandamento específico. É o quarto mandamento. A outra ordem é geral e guarda a sua mão de cometer algum mal. Generaliza, algum mal. O que quer dizer isso?
Olha que maravilha isso aqui. A ideia de que esse homem, ele não só tem um comportamento ritual correto, como a intenção dele é correta. Então é o seguinte, ele pratica o ritual correto, ele guarda o sábado, ele não profana, negativamente aqui, ele não profana o sábado, que tem a ver com o ritual da guarda do sábado. A gente sabe que o sábado é uma lei moral e também cerimonial, tá? Então a ideia é de que ele cumpre o rito, ele guarda o sábado, mas no coração dele, ele não quer fazer nenhum mal. Então as duas coisas se completam. Não só o fator externo de cumprir com um rito, que é no caso guardar o sábado, mas o coração dele também não quer fazer nenhum mal. Então é contemplado tanto a parte interna, de não querer se chegar a nenhum mal, como a parte externa, que é guardar o sábado cerimonialmente. É interessante isso, quer ver? Vou dar um exemplo. Como isso serve para nós. Domingo eu sei que é o dia do Senhor e que eu tenho que estar na igreja. De certa forma, isso é um rito, não é? Porque você vem à igreja todo domingo. Certo? De certa forma, é um rito. Ou quando você participa da Santa Ceia. É um rito. Você deve fazer essas coisas. Você deve cumprir com o rito, mas com um coração nele. Com um coração correto, com a disposição correta. E eu acho isso aqui maravilhoso, né? Porque a Bíblia, ela demonstra pra gente que não é nem 8 nem 80. Você já viu gente falar assim? Eu não vou na igreja, eu não vou nas reuniões da igreja no domingo, eu não tomo Santa Ceia, eu não fui batizado, mas no meu coração eu sirvo a Deus. Ou o contrário, a pessoa é batizada, a pessoa toma Santa Ceia, a pessoa está no domingo na igreja, mas no coração ela é pecaminosa, ela é corrupta, ela é impura. Então nenhum lado está bom nem o outro. Não é isso que Deus deseja, nenhum nem outro. Nem aquela libertinagem que não tem compromisso com nada e acha que está servindo a Deus, nem aquele falso moralismo que está na igreja todo dia, mas o coração está longe. Então a palavra de Deus aborda ambos os aspectos. Deus diz assim, feliz é o homem que cumpre o rito com o coração nele. Vou fazer uma pergunta para nós aqui. Quando chega domingo de manhã, como é que nós nos preparamos para ir para a igreja? Porque se eu me preparo como se aquilo fosse um peso, uma carga, uma coisa que eu não queria fazer, Deus não está sendo agradado. Ao mesmo tempo, se eu acho que não preciso ir, que está tudo bem com Deus, Deus também não está sendo agradado. O ideal é as duas coisas. É aquilo que é externo com o coração naquilo. Então, aquele homem que se guarda de profanar o meu sábado e guarda a sua mão de fazer algo mal. Deu para entender? As duas coisas. É daquilo que Deus se agrada. Por isso nós devemos sempre nos questionar. Sempre nos questionar. Será que eu não tenho um falso moralismo? Será que eu não vou à igreja e finjo ser o que não sou? Ao mesmo tempo, será que eu estou deixando de fazer o que Deus quer? Será que eu não estou me esforçando como Deus deseja que eu me esforce para guardar a aliança dele? Ok? Vamos lá? Caminhando aqui. Agora, a B2 ali, ó. A bênção que não exclui ninguém. Olha, ó, de 3 a 7. Vamos com calma aqui, irmãos. Olha o 3. Vamos ler primeiro o 3. Alguém lê, por favor. Se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, então o povo viva pelo mim, desde que eu sou uma árvore seca. Então veja, aqui há dois personagens, por assim dizer, dois tipos de pessoa. Quem são os dois tipos de pessoa aqui, irmãos? O estrangeiro e o eunuco, tá? O Antigo Testamento nunca fora exclusivista em uma base nacionalista. O que significa? O Antigo Testamento nunca diz assim, só o Israel étnico é que agrada a Deus.
Se você não nasceu israelita, você não tem nada com Deus. O Antigo Testamento nunca se baseou nisso. Ok? Eu vou dar uma prova para vocês. Lá em Êxodo, quando Deus institui a Páscoa, diz assim, lá no início da Bíblia, hein? Êxodo, diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará esse estrangeiro e observará a Páscoa, e será a ele como natural da terra. Não será mais considerado um estrangeiro, mas como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Então veja, se o estrangeiro quiser participar da Páscoa, ele pode, mas com a condição, ele será circuncidado, e os dele também, e então será tratado como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá da Páscoa. Então veja, não há proibição para o estrangeiro desde que ele se convertesse ao judaísmo, no caso, ao Deus de Israel. Não havia. Então veja, nunca houve base no Antigo Testamento para a acepção de outros povos, como se os judeus, os israelitas, fossem o único povo com que Deus tivesse uma aliança e que Deus fosse salvar. Tanto que lá no início Deus já fala, se o estrangeiro quiser, venha, e seja circuncidado, e ele será tratado como um do povo e participará da Páscoa. E aí, mas a minha pergunta, pastor, e textos, por exemplo, como Ezequiel 44 e Esdras 4? Eu não vou ler aqui, depois você pode ver. Lá em Ezequiel 44 e Esdras 4, é dito, dentro de um contexto muito específico, que os estrangeiros deveriam ser rejeitados, que eles não podiam se achegar. Então, alguns acham que a Bíblia está se contradizendo, porque você pega textos de Ezequiel, o profeta, e pega o texto do livro histórico de Esdras, melhor dizendo, Esdras, e vê lá a condenação dos estrangeiros, e aí fala, mas agora está aceitando estrangeiro? Aqui Isaías diz, olha lá, não fale ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. De forma alguma, o Senhor te aceitará. Ué, mas Ezequiel e Esdras está rejeitando. Qual que é o ponto? Não há contradição aí. Pode haver aparente, mas é só estudar o texto direito. Só a gente ler direitinho, pedir graça ao Espírito Santo. Lá em Ezequiel 44 e Esdras 4, o estrangeiro que é rejeitado é aquele estrangeiro que não quer crer e nem viver segundo a aliança de Deus. É esse estrangeiro que é rejeitado lá. Não o estrangeiro que agora se torna um devoto de Yahvé, um crente do Deus de Israel. Esse é aceito. Mas o estrangeiro que se mantém rebelde e que não aceita o Senhor de Israel, esse tem que ser afastado. Tanto que você se lembra que Esdras manda que o povo expulse as mulheres estrangeiras do meio dele, lembra? Lembram-se? Por quê? Porque elas estavam fazendo Israel o quê? Pecar. Então o problema nunca foi nacionalidade do estrangeiro. O problema é sempre pecado. Vou dar um exemplo prático para nós aqui na igreja. Em toda igreja evangélica, mas como nós falamos aqui na nossa igreja local, quando chega alguém na igreja, nós ficamos felizes que alguém está chegando na igreja. Certo? Quando pessoas nos visitam. Ok? E nós desejamos o que dessas pessoas? Nós esperamos o que Deus faça com elas? Que Deus as converta. E elas creiam. E que elas sejam tratadas, após crerem, como naturais da terra, por assim dizer. Ou seja, como povo de Deus. É o que nós queremos. Mas agora imagine outra situação. Imagine que alguém chegue na igreja. No nosso meio, na igreja local. Nas reuniões da igreja. E comece a ensinar falsa doutrina. Começa a se mostrar rebelde, ou incircunciso, imoral. Essa pessoa, nós queremos no nosso meio? Se ela não se arrepender? Não, a Bíblia diz, o Novo Testamento diz, ela deve ser expulsa do nosso meio. Não sabeis, Paulo diz, que há pouco fermento levé da massa toda? Tudo para entender? É isso que Deus diz aqui. Ele está chamando o estrangeiro que crê no Senhor, aquele que se arrependeu. Esse é do Senhor, embora não seja da etnia de Israel. Ou a pessoa que chega na igreja, ela pode vir de onde for, no estado que for. Se ela se converteu, ela é nossa irmã, ele é nosso irmão. Ok? Esse é o ponto.
Então a questão nunca foi etnia, nunca foi raça, a questão é espiritual. É a circuncisão do coração. Lembra que Paulo diz? Não é judeu propriamente o que é circuncidado na carne, mas o que é de coração. Então, veja, essa é uma pergunta importante para nós aqui, né? O fato de eu estar na igreja me faz um filho de Deus mesmo? Porque não é uma questão de denominação. Não é só uma questão de membresia. Ah, mas eu tenho meu nome no hall de membros. Ah, mas eu sou filho de pastor. Ah, eu sou pastor. Minha igreja, gerações passadas, são sempre evangélicas. Os meus pais foram fundadores da igreja. Isso pouco importa. Se não houver a circuncisão do coração. Ok? Isso aqui é um ponto importante para nós. Agora vamos lá. Olha o eunuco, diz aí. Nem tampouco digo eunuco. Eis que eu sou uma árvore seca. A ideia aqui de árvore seca é porque o eunuco não pode ter filhos. Ele não pode gerar. O eunuco era aquele que ou era castrado, ou ele mesmo se automutilava, com relação ao órgão genital masculino. Então ele diz, o Senhor não me aceitará porque eu sou uma árvore seca. Eu não posso produzir filhos. O meu nome será esquecido. A ideia de filhos também guarda o nome, né? Porque os nossos filhos levam os nossos nomes. Levam o nome da família. Então, sem filhos, o nosso nome morre. Mas olha o que Deus promete aos eunucos que crescem nele. Olha o que ele diz. Porque assim diz o Senhor, olha o versículo 4. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial. E um nome a eles melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Deixa eu só falar um negócio antes de falar do eunuco propriamente, a bênção que Deus promete ao eunuco, não excluindo ninguém do povo dele, inclusive o eunuco que crê. Vocês estão percebendo a importância do sábado aqui, né? Já falou várias vezes do sábado aqui. E é interessante Deus escolher esse mandamento, Isaías ter escolhido, inspirado pelo Espírito, esse mandamento, não? O sábado. Porque esse é um dos mandamentos mais quebrados, não só como era pelo antigo Israel, como por nós hoje. Irmãos, o sábado é um dos 10 mandamentos. E ele não caiu. Porque se ele caiu, você não pode fazer 10 mandamentos, tem que falar de 9. Você vai ser a única pessoa no cristianismo que vai fazer 9 mandamentos. Porque ele está lá. O mandamento está lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, se eu não acho que ele caiu, então agora eu passo a ter 9 mandamentos. E não 10, como a cristandade sempre teve. Outra coisa. Irmãos, os 10 mandamentos são morais. Foram dados a Israel antes de ser Israel uma nação. Quanto mais o 4º mandamento, que tem o seu fundamento na criação do mundo. Por acaso nós não nos lembramos? Porque em 6 dias o Senhor trabalhou e no sábado descansou. Irmãos, isso vai muito além da lei civil, da lei cerimonial de Israel. Melhor, né? Lei cerimonial tem aspectos cerimoniais? Tem. Mas vai muito mais além do que isso. É um princípio. Tanto que lá em Êxodo, antes da lei cerimonial ser dada, Deus disse aos israelitas, quando fossem colher do maná, para não colherem no sábado. E não tinha ainda Israel civil, leis cerimoniais, não tinha. Mas tinha o princípio do descanso no Senhor, de esperar nele, de saber que ele é que sustém. Olha, veja, irmãos, quando nós guardamos o domingo, que é o sábado cristão, quando nós guardamos, aliás, eu estava lendo um artigo maravilhoso do Stuart Olyott dizendo que o sábado não tem a ver com um dia. O sábado não é um dia do calendário. O sábado é um tipo de dia. É diferente. O sábado é o dia do descanso. É o descanso. Sábado é descanso. E Deus ordenou um dia dentre 7 para o descanso. É posteriormente, lá por volta do ano 350 a.C., é que o sábado vai entrar no calendário judaico, como o sábado que a gente conhece hoje. Lá por ano 350 a.C. Ou seja,
Israel viveu muito tempo sem o calendário, como nós temos hoje, daquele sábado. Mas tinha um princípio de guardar um dia, como nós também temos. Nós não queremos a lei, porque nós guardamos um dia, que é o domingo. Mas nunca foi uma questão de calendário, sempre foi uma questão de princípio, de descansar um dia. E por que nós devemos descansar um dia? Para nossas obras, como diz. Por que isso é importante para nós ainda hoje? Para lembrar que a nossa vida depende de Deus. Deixa eu lhes falar uma coisa, irmãos. A Bíblia é tão verdade nesse ponto, e argumenta tão fortemente, que você pode ver que quem não guarda o sábado, dedicando-se ao Senhor, tendo amor ao Senhor, às coisas de Deus, desvencilhando-se das coisas do mundo, é uma pessoa fraca espiritualmente. Não tem como errar. Não tem como errar. A pessoa que não guarda o sábado é fraco espiritualmente. Isso serve para hoje também. A pessoa que faz tudo no sábado, vai para a praia, fica vendo televisão, pega o celular, rede social, e faz de tudo, é uma pessoa fraca espiritualmente. Você pode conversar com ela e você saberá. Deixa eu lhes falar abertamente. É porque o dia do descanso é o descanso no Senhor, não é um dia inativo. Nem é um dia para não posso fazer nada. Não, tem muita coisa para fazer. Muita coisa para o Senhor. O problema é se você tem prazer e ama o Senhor. Essa é outra pergunta. Essa é outra questão. Que tem muita coisa para fazer para o Senhor, tem muita coisa. Leitura da Bíblia, oração, comunhão com os irmãos, visita aos enfermos, a conversa entre a família, conversas piedosas, leitura de bons livros devocionais. Tem muita coisa. O dia não vai nem dar, se você for levar a sério. A pergunta é, eu tenho prazer nisso? Os israelitas lá na época de Amós, lá diziam lá, que canseira o sábado. Quando passará o sábado para nós abrirmos nosso comércio? Hoje é a mesma coisa, eu vejo o povo. Quando é que vai acabar esse domingo logo para eu voltar às coisas que eu gosto? Isso é evangelicalismo. O mandamento, né, a pedra de toque, por assim dizer, é a guarda do sábado. É o dia do Senhor. Se você não lembrar do Senhor no dia dele, você não lembrará em nenhum dia. Se você não lembrar do Senhor no dia dele, você não fará isso dia nenhum. Saiba disso. Ok? Deixe-me ser franco com vocês. Por favor. Vamos lá então. Voltando aqui. E a outra coisa, os catecúmenos aí verão daqui a pouco, se Deus quiser, né? Nós temos o capítulo sobre o culto religioso e o sábado. Então nós entraremos um pouco mais, com mais calma nesse assunto, né? Sobre o sábado, a doutrina do sábado, do dia de descanso. Mas vamos lá. Olha só, irmãos, os eunucos que não tinham família, que não tinham nome, vão ganhar de Deus o quê? Uma família e um nome. A promessa de Deus aos que creem nele é muito mais... Ele diz assim, aos eunucos que guardam os meus sábados, eles escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Veja que o sábado é do Senhor, né? Aliás, Jesus Cristo diz, o que ele diz? Lembra, eu sou o Senhor? Quando eu não guardo o sábado, eu estou colocando o senhorio de Cristo em risco. Porque ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Como é que o sábado passou? Se ele é Senhor do sábado. Então, esse é um ponto. Veja aqui, meus irmãos. A esses que escolheram o que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa. Tá vendo? A ideia do eunuco não tem família, certo? O eunuco não tem família. Só que ele tem uma casa agora. Eu darei nele, na minha casa, dentro dos meus muros. Eu darei, olha aí, um memorial. A ideia de nome. E um nome melhor que filhos e filhas. Ó, irmãos, família é muito bom. Filhos, a Bíblia diz que são bênção do Senhor. Mas há uma coisa melhor do que filhos e filhas. O nome diante do Senhor. Pertencer ao Senhor. Tanto que há mães que sofrem porque seus filhos, o quê? Não pertencem ao Senhor. E essas mães sofrem. Os filhos que deveriam ser uma bênção não são porque não pertenceu. Então, não há nada mais importante do que pertencer ao Senhor. Até quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim,
quando ele fala que a mulher, né, não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, porque não foi Adão enganado, mas Eva que foi enganada, tendo comido do fruto e deu ao seu marido. Mas aí Paulo diz, todavia a mulher será salva na sua missão, quem lembra? De mãe. Mas aí Paulo acrescenta, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Alguma coisa mais importante que ser mãe? Sim, há. Permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Vocês já viram as mães e os pais que estão por aí, hoje em dia? Você já viu como é que é? A gente sabe que é uma coisa mais importante do que ser pai e mãe, embora seja uma bênção. Tendo o Senhor ali, é uma bênção maravilhosa. Mas é uma coisa mais importante. Pertencer e ser do Senhor. E ter a companhia e a bênção do Senhor. Isso é muito mais importante. Tanto que Deus diz assim, eu darei um nome a esse eunuco, um nome maior, muito melhor do que ele ter filhos e filhas. E isso se cumpriu, né? Lembra lá de Atos? Quando o eunuco, ele é convertido? Lembram-se da Atos 8? Felipe converte o eunuco lá, prega o eunuco. O nome daquele eunuco, digamos assim, daquela história ficou como um memorial. Como Deus havia dito. Eu darei a ele algo muito superior. Ok? Então, meus irmãos, a bênção aqui de Deus não excluir ninguém. É Deus não excluir ninguém. Tanto estrangeiros quanto eunucos. Olha o versículo de número 6 e 7 aí, terminando essa parte. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor. Agora veja. Me ajudem aí. Para fazerem o quê? Vamos lá, são 3 coisas aqui. Para fazerem o quê? Me ajudem. Para servirem, para amarem, sendo deste modo o quê? Servos seus. Aí continua. Sim, todos os que guardam, de novo, né? Apenas toca o sábado. É que o sábado aqui, meus irmãos, não quer dizer que ele é mais importante que os outros mandamentos. Mas ele representa a aliança. Deus escolhe este mandamento para representar toda a aliança, que envolve os outros mandamentos também. Mas é significativo ele escolher esse também, né? Mostra que se esse não é mais importante do que os outros, ele é importante também. Se ele não é mais importante, ele no mínimo é importante também. Porque Deus escolheu ele. Mas veja lá, um ponto aqui importante, irmãos, é que, veja, lembra quando eu falei que quando Isaías chama os homens no início desse capítulo a manterem a justiça e praticarem o juízo, não é uma questão de salvação por obras, lembra que eu falei? Mas é uma questão de gratidão pela salvação, de modo de viver daquele que foi salvo. Aquele que for salvo deve viver de maneira justa, reta, ok? Olha só, vocês percebam que esses que guardam o sábado, eles fazem isso, mas eles não têm interesse nenhum. Eles não estão atrás de bênção nenhuma. O que eles querem no texto aí? O que eles querem no texto? O texto diz o que eles estão procurando fazer. Servir, amar e se tornarem servos do Senhor. Veja, a salvação já foi dada a eles, lá no capítulo 53. Anésio, tá vendo? Eles não estão em busca de salvação porque eles já foram salvos lá. Agora eles querem o quê? Servir e amar. Legal isso. Isso aqui é maravilhoso no texto. Porque eles não estão em busca de salvação, porque já receberam lá através do servo sofredor. Agora, eles querem, à vista disso, da salvação, servir e amar a Deus. Então encaixa perfeitamente. Isaías não está pregando salvação por obras. Ele está pregando a salvação que leva às obras. A salvação que naturalmente faz com que o salvo produza bons frutos. É isso que ele está falando aqui. Esse é o ideal de Deus. Porque Deus espera de cada um de nós que fomos salvos. Aí versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lembra que a gente está pregando, a gente terminou de falar nos domingos à noite, pregar lá em 1 Reis 8, que é a oração de Salomão, aquela oração grande? Tem uma parte que ele fala, lembra? Quando o estrangeiro
se arrepender dos seus pecados e orar ao Senhor, ouve, Senhor, da tua casa a oração do estrangeiro. Legal. Agora Isaías fala a mesma coisa. O que Salomão pediu, Deus aqui disse que vai fazer. Salomão orou lá em 1 Reis. Muito tempo depois, Isaías veio e Deus disse por meio dele: eu vou fazer isso que ele pediu, Salomão. Se o estrangeiro se converter, ele terá um lugar na minha casa de oração. Legal, isso aqui é poderosíssimo, né? Como Deus cumpre as promessas dele. E ouve a oração dos seus servos, né? Ele ouve a oração do seu povo. E aí, veja, meus irmãos, olha o que Deus promete aqui. Olha só, Deus promete companhia da sua presença. Também eu os levarei ao meu santo monte. É legal isso aqui, Heloísa. Deus não vai colocá-los no seu santo monte. Ele vai levá-los. Isso aqui é significativo, né? Porque o texto poderia dizer assim: eu os colocarei lá. Mas diz: eu os levarei lá. A ideia de a companhia do Senhor. Lembra, Jesus diz: eis que estou convosco até a consumação. Eu os levarei até a minha casa. Eu os acompanharei até o fim. Lembra? Deus promete outra coisa aqui. Ele promete que nós teremos uma família. Ele fala que os alegrará na minha casa, né? Deus falou assim: a minha casa de oração. Casa é lugar de família. Família de Deus. Então, ou seja, Deus vai acompanhá-los. Deus vai ser o Deus dele, o Pai deles. Eles habitarão na casa dele. E por fim, Deus vai expiar os pecados deles. Vai perdoar os pecados. E o que diz isso aqui sobre isso? Olha aí. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios dos estrangeiros serão aceitos no meu altar. Ou seja, ele vai aceitar a oferta no lugar deles. Ele vai perdoar os pecados dos estrangeiros e dos eunucos. Então Deus promete, é o que ele promete a nós, né? Companhia, sermos a família dele e perdoar nossos pecados. Que está aqui. É o que Deus promete. Agora nós terminamos então com a última parte. A bênção ainda por vir, o povo reunido. Olha aí. Alguém lê, por favor, o 8 para terminarmos. Congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham. Perfeito. Então veja. Assim diz o Senhor, aqui a ideia do soberano Deus, o que tem poder para fazer o que ele diz. Certo? Então, o fato de Deus dizer algo é que vai acontecer. É como dado certo. Porque a palavra de Deus tem poder. Então, assim diz o soberano Senhor, o soberano Deus, que congrega os dispersos de Israel. Os dispersos aqui não são dispersos do exílio. Por que não são dispersos do exílio? Porque Deus está tratando um problema o quê? Está tratando um problema terreno, geográfico, político ou espiritual aqui? Espiritual. Quem são, então, os dispersos espiritualmente? São os que vivem em pecado. Eles estão longe de Deus, estão dispersos. Deus prometeu fazer o quê? Trazê-los. Lembra de Jesus com a mulher samaritana? Lembra? Vai e chama teu marido. Aí ela diz: eu não tenho marido, né? Ou seja, eu estou dispersa, estou vivendo em pecado. Mas Jesus chama ela. Jesus salva ela. Eu chamarei os dispersos de Israel. Por meio do ungido é que Deus vai fazer isso. Como me chamou e te chamou, né? Lá no pecado. Ele nos chamou. E por fim, ainda congregarei outros aos que se acham reunidos. Vocês lembram de alguém que falou isso? Parecido, muito parecido com isso no Novo Testamento? Que ia reunir, que já tinha reunido uma parte e ia reunir outros? Como? João 10, muito bem, como ele diz lá. Eis que ainda tenho ovelhas de outro aprisco. A mim convém conduzi-las. E então haverá um só pastor e um só rebanho. Essas bênçãos todas aqui, ó. Você vê, ó, a gente viu bênção em todos os pontos, tá vendo? Bênção, bênção, bênção. Isso tudo se cumpre em quem? Em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que tudo isso se cumpre. Ele que nos faz esperar a vinda dele em justiça e retidão, vivendo para a vontade dele.
Ele que nos chama, dentre todos os povos, nos chama, mas a forma condicional é pela fé. Ele não exclui ninguém, de modo nenhum lançarei fora aquele que meu Pai me deu. Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos, sem exceção, eu os aliviarei. Ele não exclui ninguém. E por fim, ele vai reunir, como tem reunido, o seu rebanho, de todos os cantos, em torno dele. Então todas essas coisas são cumpridas no nosso Senhor, Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui? Eu separei três pontos aqui finais. Nós aprendemos que a salvação conduz a uma vida de justiça e retidão. Deus nos salvou para uma vida de justiça e retidão. Não é para a gente continuar vivendo em pecado. É para nós buscarmos a justiça e a retidão. Nós aprendemos que o que define alguém como filho / servo de Deus é quando, pela graça, a prática da justiça e retidão se encontram em sua vida. Lembra? O estrangeiro que guarda o meu sábado. O eunuco que procura não fazer nenhum mal com a sua mão. Ou seja, não importa ser estrangeiro, não importa ser eunuco. Importa que está vivendo segundo a minha vontade. Então não importa se é batista, não importa se é presbiteriano, importa se está vivendo segundo a vontade de Deus. Ok? Terceiro, os que vivem pela graça, amando e servindo ao Senhor, são os que Ele chama à sua comunhão. Então, qual que é a prova que Deus tem comunhão conosco? É que Ele está já nos transformando e nos fazendo andar pelo seu caminho, cumprindo a sua vontade. Então, Deus tem comunhão com aqueles que temem, com aqueles que o amam, com aqueles que o respeitam, com aqueles que têm prazer nele. Com esses, Deus tem verdadeira comunhão. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.